olhada agora no YouTube, porque a gente já tem visto nos últimos meses, vou dizer até anos, que o seu principal criador de conteúdo lá, e sim, estamos falando do MrBeast, tem conseguido impulsionar algumas mudanças muito relevantes na plataforma. Claro, alinhadas com o objetivo dele, mas que pode trazer reflexos pra gente e que, na minha visão, e aí eu vou trazer essa dúvida pra ti também, se tá alinhado com a expectativa que tu tem de uma plataforma como o YouTube. Calma, não tá entendendo, eu sei, eu falei umas coisas meio desconectadas, mas vai fazer sentido. Vamos lá, porque é o seguinte, essa semana, o YouTube, ele lançou, para estar alinhado com algumas ferramentas que já têm sido lançadas, a possibilidade de tu, quando tu tem um conteúdo com várias faixas de áudio, e aí essa é a funcionalidade que eu tô dizendo que já vem alinhado com esta de hoje, tu vai poder adicionar também uma miniatura personalizada específica para cada idioma. Calma, são várias camadas da coisa. Eu sei que o primeiro pensamento é dizer, nossa, que funcionalidade legal, meu, vou criar vários conteúdos. Por mais que isso seja só ideia, né? Na prática isso não vai, talvez esteja disponível para ti, a não ser que tu seja um dos grandes criadores, mas o ponto é, faixa de áudio, né? Falamos várias vezes quando essa notícia e essa possibilidade foi implementada, que ela veio pelo MrBeast, que é o maior criador de conteúdo no mundo, a gente já falou, ele é norte-americano e ele teve um insight que é bem comum na indústria de produção audiovisual, que é o seguinte, o meu maior custo é produzir o conteúdo, mas um custo não tão grande quanto, e para eu aproveitar que esse custo me traga mais retorno, é o seguinte, eu preciso que esse conteúdo seja distribuído para mais pessoas, mas existe a barreira linguística, então se eu dublar estes conteúdos, eles também são válidos para mais pessoas. É um pensamento que a gente vê no cinema, né? Literalmente, a dublagem. A gente também já viu isso em outras empresas de produção audiovisual de entretenimento. O Porta dos Fundos, ela foi comprada, não vou lembrar o nome agora, tá? Por uma empresa do México, e essa empresa do México pega esses mesmos roteiros feitos para cá e faz em vários locais do mundo para várias audiências espalhadas. Eles não dublaram, eles recriam o conteúdo. Mas, por exemplo, o canal do Porta dos Fundos, eu não lembro o nome, não é Puerta del Fundo, em espanhol, é um dos maiores canais em espanhol. Entende? Então, o MrBeast, sabendo disso, e assim, a gente tá falando de coisa de 3 anos atrás, criou múltiplos canais em diferentes idiomas, né? Então tinha o MrBeast lá, o principal, mas também existia o MrBeast em espanhol, MrBeast em português, MrBeast em polonês. E com a dublagem de cada um desses vídeos, começou a crescer esses canais. E esses canais tiveram um crescimento absurdamente rápidos. E aí, o YouTube entendendo, né, não sei se por detrás de como é que isso funcionou, mas o YouTube falou abertamente que foi muito pela essa funcionalidade que o Jimmy trouxe, que é o MrBeast, ele criou as faixas de áudio. Hoje, por mais que tu consiga encontrar os canais MrBeast espanhol, inglês e polonês, tu não consegue mais acessá-los, porque eles te levam para o canal original. Porque neste canal original, agora no YouTube, não somente do MrBeast, mas de vários grandes criadores, tu consegue adicionar múltiplas faixas de áudio. Então a centralização das visualizações agora, desse todo o canal que tinha de outro idioma, voltou para o canal principal do MrBeast. E aí, claro, tu altera a faixa de áudio. E eu acho muito engraçado, né? Porque eu falo português e inglês tranquilo, o meu espanhol é bem meia boca, eu estudo, mas assim, eu não consigo falar tanto. O grande ponto é, o YouTube me recomenda vídeos em português, inglês e espanhol, porque eu assisto o vídeo. Às vezes ele me recomenda o vídeo do MrBeast em inglês, às vezes em espanhol e às vezes em português. E eu acho isso a coisa mais doida do algoritmo tentando entender. O ponto pra gente chegar na notícia, né? Eu falo pra vocês que eu sempre vou falando e falando. É que, e aí eu tenho uma teoria, tá? A minha teoria, eu vou abrir aqui o canal do MrBeast pra vocês, é que as miniaturas do MrBeast nenhuma tem texto. Por que nenhuma tem texto? Porque ele entende, o título é traduzido, tá? Mas a thumbnail não. Então vamos abrir aqui e tu vai notar o que eu quero dizer. Estamos com o canal dele aberto aqui. Repara que todas as miniaturas, a não ser dia, né? A não ser algo que fica muito claro do que é, não tem texto.
Porque o título ele é traduzido, né? Quando a gente sobe o título é bem tranquilo, tu bota ali a opção de traduzir e ele já traduz. Agora as miniaturas personalizadas não. Só que quando a gente olha os vídeos mais assistidos de forma geral, eles têm título, texto, né, dentro da miniatura. Porém, se tu vai fazer um conteúdo que vai aparecer para vários idiomas, qual o idioma da tua miniatura personalizada? É um problema. Então tu faz sem texto. Mas e agora se ele puder enviar junto com essas faixas de áudio miniaturas específicas? E aí que tá, é isso que nós estamos falando, porque essa nova possibilidade chegou. Não chegou para ti, não chegou para mim, chega para os grandes que realmente têm impacto na plataforma, tá? Então agora ainda não sabemos se já está disponível, se vai acontecer, mas certamente irá, não sabemos quando, que agora principalmente grandes criadores que têm acesso às principais ferramentas do YouTube vão poder subir uma miniatura específica para cada idioma. Aí calma. Tem muitos problemas por detrás disso, né? A gente não pode achar que as coisas são tão simples. Ah, então beleza, agora ele vai lá, sobe as miniaturas e ele vai crescer a audiência, que é até o discurso do YouTube. Só que assim, gente, as audiências no YouTube, né, essas mesmas palavras que o YouTube gosta de dizer, né? Nós queremos proporcionar forma dos criadores de conteúdo crescerem a sua audiência. Essa audiência não é ilimitada. Não existe um número infinito de audiência, onde eu possa, tu pode, o MrBeast pode, vários pequenos criadores, vários grandes criadores podem ter cada um a sua audiência. São um número fechado, que aumenta em alguns meses, diminui, mas é o seguinte, é uma constante competição por aquelas visualizações. E essa competição é regida pelo que a gente chama da governança, tanto algorítmica, né, porque é a forma que ela aplica essa governança, mas a governança dessas plataformas de mídia, que elas regulam a relação entre os conteúdos e a audiência. Então ela que acaba sendo a grande que abre ou fecha os portões para os públicos que vão assistir os teus conteúdos. E aí, isso já tira um pouco a ideia de plataforma neutra, tá? Mas o que eu quero dizer com o número limitado de visualização é que quando a gente dá muitas funcionalidades para alguém crescer, ele tem muitas ferramentas para conquistar um grande volume de audiência, que nós já vimos que não é infinita, ou seja, ele cada vez mais vai estar aumentando o seu público e diminuindo de outras pessoas, ou seja, ele está monopolizando o acesso a essa audiência. E quando a gente fala em acesso, é o acesso que possibilita que outras pessoas consigam, por exemplo, propagar discursos alternativos, conversar sobre outros pontos de vista. Isso porque existe ali uma forma que está sendo utilizada, monopolista, de olhar para esses números. Então, vamos com calma, porque eu queria perguntar para vocês, e foi a pergunta que eu falei, que é o seguinte: o que vocês esperam de uma tecnologia que distribui conteúdo para te assistir? Pensa nas palavras que a gente utilizou e percebe que as plataformas, na prática, eles só são isso. Eles hospedam um conteúdo e eles deveriam te entregar o conteúdo para te assistir. Só que nesse meio tempo, existe múltiplos fatores em ação dos interesses de cada participante nessas relações. O que eu gostaria de uma plataforma é que ela me possibilitasse consumir os conteúdos nos quais eu claramente já gosto, ter uma forma de encontrar novos conteúdos, ter um controle mais claro sobre quais conteúdos eu gosto, quais conteúdos eu não gosto, saber quando navegar por um tipo ou de outro. Na prática, hoje as plataformas elas são completamente arbitrárias e elas atuam realmente controlando os conteúdos que têm ou não mais acesso nas plataformas, ou seja, operando completamente contrário a essa lógica que eu acredito que seja muito mais saudável para o usuário, para os criadores e muito menos saudável para as plataformas. O grande ponto é por que a gente não para de utilizar essas plataformas então? Porque elas tiveram acesso a investimentos milionários, com apoios governamentais enormes, e hoje elas se transformaram em monopolistas. Apple, Microsoft, Alphabet,
Já falei Amazon e Microsoft, já falei as Big Five, tá? Minha cabeça aqui, meio TDAH, não consegue lembrar sempre na ordem de cada uma delas. Mas elas hoje são plataformas monopolistas que monopolizaram o todo digital, tá? Isso é uma coisa muito maior, mais complexa. Então, meus queridos, quando a gente pensa que uma plataforma pode ser isso tudo que nós falamos, a gente percebe que nós não estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para algo contrário a isso. Nós estamos caminhando para a globalização da visibilidade no YouTube. E não da ideia boa da globalização, tá? E sim da ideia ruim. Porque nessa lógica de competição, que nem a gente falou, quem realmente vai alcançar mais audiência é quem já tem acesso a essas ferramentas e muitos recursos. E é o efeito cientificamente mostrado que hoje o YouTube já opera, tá? Que é os efeitos ricos ficam mais ricos e pobres ficam mais pobres. Quem já tem visualização ganha mais visualização, quem gostaria de ter um espaço para ganhar monetização perde espaço. E quando a gente coloca isso de uma vez globalizada, o que vai acontecer? A gente pode estar vendo criadores locais perdendo a possibilidade, a força, os recursos, a realidade de competir pela própria audiência no próprio país. Então não é uma democratização, é muito pelo contrário, né? É uma expansão da hegemonia, só que agora em múltiplos idiomas. Eu sei que já vem muito na tua cabeça o que parece isso. Tu não gosta de assistir cinema brasileiro? Mas o cinema brasileiro é ruim. Tá, então tu acredita que o cinema brasileiro, o americano é melhor porque eles são melhores. Então eles são melhores porque geneticamente eles são melhores? Isso é um argumento eugenista, né? Que o gene da pessoa de lá é melhor do que daqui. Eu prefiro para um lado muito mais, peraí, eles não são melhores em questão de geneticamente. Senão eu vou ter que ficar lá do lado de Hitler dizendo que os alemães são melhores que os judeus geneticamente. Então eu volto e falo, qual que é a diferença entre essas duas pessoas que moram lá e as que moram aqui? São os recursos. Então alguém lá tem muito mais recurso do que alguém aqui. Mas por que essa pessoa que está lá tem muito mais recurso do que as pessoas que estão aqui? Olha, pelas possibilidades que vieram antes da pessoa estar lá. Isso quer dizer que para ter mais recurso é preciso ter recurso já disponível. Então quando eu consigo ter já um recurso, eu consigo criar mais. Enquanto quem não tem, não consegue sequer chegar no patamar de igualdade. Na prática, o que acontece é o efeito: ricos ficam mais ricos, pobres ficam mais pobres. E que a gente vê na indústria do cinema. Cada vez mais os grandes filmes que recebem muito dinheiro, consequentemente têm muita relevância, logo eles têm muito mais retorno, são norte-americanos. E o oposto é verdadeiro aqui no Brasil. A gente não consegue desenvolver uma indústria de cinema porque nós não temos recurso, mas porque a gente não investiu. Então a gente não tem recurso, a gente acaba não tendo relevância e o cinema que a gente tem que consumir é norte-americano. E aí, quando a gente fala em cinema, comunicação, tudo isso está alinhado ao que a gente pensa do mundo, né? Nós pensamos o que nós pensamos a partir das nossas relações sociais que a gente convive. Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente consome, o que as pessoas com quem a gente se relaciona leem, consomem. Então, se a gente só consome coisas de lá, a gente tem uma cabeça muito mais alinhada a ideias de lá, e a gente fala isso de uma expansão da ideologia, né? Porque se eu tô mandando mensagens para o resto do mundo sobre como as coisas têm que ser, eu tô dizendo para o mundo como na prática eles vão pensar que o mundo tem que ser. Ou seja, fomos longe, né? Mas volta comigo, porque estamos falando da criação de conteúdo poder estar chegando numa era hollywoodiana, né? Então vai ser um cinema ali com uma produção de criação de conteúdo, mas todas vindo de grandes polos da centralidade capitalista, principalmente norte-americana. Então, se o YouTube virar o cinema hollywoodiano da Creator Economy, para a gente falar o bom inglês aqui, o que acontece? De tudo isso que a gente falou, a gente começa a falar um pouco da imposição estética, linguagem e narrativa, né, que é a ideologia. A criação do conteúdo ele vai começar a seguir o padrão de lá. Então, os criadores brasileiros vão tentar se adaptar, vão tentar minimamente, mas o padrão, o básico, vai vir de lá. E qual que é o padrão, o básico, o tradicional? São aqueles brancos, masculinos, principalmente neoliberal, anglo-saxão. Tudo isso são coisas que vêm do reflexo somente da troca da possibilidade da miniatura ser em inglês.
porque vem através da construção da faixa de áudio de um vídeo ser dublado. Isso tudo sem a gente nem chegar a criticar na ideia de que é feito através da inteligência artificial. E daí já é outro debate completo que a gente tem que ter. Então, criadores locais, né, que produzem com sotaque, gírias, pontos de vista, estéticas ou propriamente temas que são importantes para nós e não são importantes para eles, vão perder visibilidade. Tu acha que o MrBeast vai querer fazer um conteúdo falando sobre a Ilha das Flores? Aqui de uma cidade... Bom, você não conhece a Ilha das Flores, não tem nem como explicar exatamente. Mas assim, você acha que vai querer? Não vai. E aí, se a gente não fala, a gente não escancara, a gente não muda. Então vai acabar virando somente uma ideia de lá é melhor. Por quê? Porque lá é melhor. Por quê? Porque lá é melhor. Porque a gente olha no cinema, a gente olha no YouTube, que lá é melhor. Sendo que na realidade sequer é. Mas é construída no nosso imaginário que é. E aí a gente acredita que é. Porque a gente já viu que nós somos reflexos das relações sociais que nós temos. Então a cultura ela vira commodity, ela é vendida, né? Ela é exportada, ela é um produto. Outro grande problema é o desestímulo à formação de polos criativos locais, né? Se os vídeos não performam, eu não tenho mais recurso, logo eu não tenho mais como tentar fazer bons conteúdos e quem acaba pegando essas visualizações é quem já tem recurso. Então isso sufoca a diversidade, né? A gente vai acabar de novo, vai ser o MrBeast, vai ser o John, vai ser o Peter que vão fazer os conteúdos que são assistidos aqui no Brasil. Não dá espaço para o pensamento crítico, né? A gente sempre fala isso, é nítido que quando a gente acaba centralizando as coisas, aquilo que é marginalizado perde espaço e o pensamento crítico acaba vai junto nesse balaio. Ganha quem copia o MrBeast, então não quem cria a própria linguagem, e isso já é horrível por si só, porque a gente sabe que o conteúdo do MrBeast, ele performa, ele tem muita audiência, legal, mas ele é mega falsificado, né? A gente não tem veracidade, pelo contrário, a gente tem provas de que é muito falsificado os conteúdos criados lá, ele não tem baixo estímulo, pelo contrário, tu acessa um vídeo do MrBeast, é corte a cada segundo, é informação nova acontecendo na tela, e isso faz muito mal, a gente já tá vendo como mal faz isso para a sociedade. E claro, como no cinema, Hollywood domina o imaginário e os cinemas locais viram somente exceção ou nicho. Que na prática é isso, né, gente? A gente assiste filme nacional, a não ser agora com esses últimos anos que conseguimos ter destaque, como um nicho. Ah, vamos ver cinema brasileiro. Mas não como vamos ver cinema que é feito no Brasil, quem proporciona trabalho e trabalhadores viver disso. Porque a gente tem gente qualificada, a gente tem formas de qualificar, a gente só não consegue sustentar por essa monopolização que nós estamos falando que já aconteceu no cinema por investimento lá e agora pode estar acontecendo de novo no momento em que a gente vive. Por fim, soberania cultural vira dependência de plataforma, então a criação ela deixa de ser uma forma da gente pensar, de ter uma identidade, de representar os nossos valores e somente o conteúdo, que é o que está acontecendo hoje, vira meio de gerar atenção. Então é isso, o conteúdo ele não tem que ser bom, ele não tem que mostrar uma diferente forma de enxergar o mundo, ele não tem que colaborar, ele tem que atender a lógica da atenção. E atender a lógica da atenção hoje é, por exemplo, copiar o conteúdo do MrBeast. Ser rápido, dinâmico, corta. Ah, se ele não tá sendo verdadeiro com o storytelling dali, e aí se tu não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o corte aqui, tá? A gente tem um corte aqui no canal falando sobre o MrBeast já foi acusado de falsificar várias informações do conteúdo, mudar por completo a história que aconteceu por diferentes fontes. Tá? A gente tem desde grandes outros influenciadores que participaram, membros da produção, erros de continuidade nos próprios vídeos e tem um vídeo que compilou tudo isso, a gente assistiu aqui no canal. Então, o país que não constrói os seus próprios meios, narrativas, vive da exportação simbólica dos outros. Se eu não construo o que é ser brasileiro, eu quero que o brasileiro seja americano. Eu quero importar o que é ser uma pessoa. E aí o que acontece? Se eu não sou esta pessoa de lá, eu sou ruim. E aí tu começa a entender o porquê que nós temos a síndrome do vira-lata. Porque nós crescemos vendo que pessoas, muitas vezes, né, não tão diretamente, mas ali indiretamente, negras, orientais, latinos, russo, chinês, tudo são ruins. O bom é europeu e norte-americano. Então quando a gente olha para qualquer outra coisa, e eu dei o exemplo disso, né, que a gente falou de um podcast
iraquiano que estava dizendo que no Iraque as pessoas acreditam que o Iraque só não se deu bem porque o iraquiano é preguiçoso. Não é uma característica similar à do Brasil, que a gente acha que o problema do Brasil é o brasileiro, porque daí a gente põe a culpa naquilo que não é o real problema. E claro, tudo isso acentua a desigualdade dentro do próprio Brasil, né? Porque assim, vai ter brasileiro competindo? Vai. Quem já tem dinheiro, quem já é rico, quem consegue investir, e vai perder o total propósito que nós conseguimos evoluir, que é a descentralização dos meios de comunicação, que foi o grande pulo que nós achávamos que mudaria as coisas com a chegada da internet. Este conteúdo foi muito mais além do que eu gostaria, mas eu também espero que seja para a gente pensar, refletir e entender tudo que está em jogo quando a gente fala, nossa, o YouTube vai só mudar uma miniatura personalizada. Isso não muda nada. Gente, nada acontece de um dia para o outro. Nenhuma mudança, ela vem de um dia e é colocada, implementada 100%. Ela vai se dando através de pequenas mudanças que moldam ao longo do tempo uma grande mudança. E a gente pode, eu já venho alertando, falando sobre o poder das plataformas. E eu digo, não sou eu, tá? Eu não sou alecrim dourado. Eu simplesmente estudo sobre o tema. E tem uma base teórica de muita gente falando o mesmo que eu. Então, tudo isso que a gente está vendo pode estar resultando em maior dominância de alguns poucos países sobre todos os demais. A gente está vendo também que essa maior globalização na criação quer dizer menos soberania nacional na cultura, né? Ou seja, a gente não tem uma individualidade brasileira criando conteúdo com espaço para viver desse conteúdo, para viver dessa arte. E, claro, uma padronização global e, consequentemente, uma menor possibilidade que o Brasil possa e consiga pensar por conta própria, se desenvolver e ser um país soberano como a gente gostaria. Então, meu querido, minha querida criadora de conteúdos, tu chegou até aqui, a gente fala de tudo isso que eu falei aqui todo dia, e se tu quiser receber mais conteúdos como esse, tu pode clicar aqui. E também o próximo conteúdo que tu vai gostar, porque o algoritmo do YouTube conhece os teus gostos melhor que tu pode clicar aqui e eu te vejo lá. Até a próxima.